Olá a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de um conceito bem legal que eu tinha feito já há alguns anos atrás, que foi uma leitura, uma atualização, do Porsche 928, um automóvel que eu sempre admirei, sempre gostei. Lembrando que isso é um projeto, de portfólio pessoal, que eu fiz nas minhas horas vagas e sempre estou rabiscando carros de outras marcas, explorando o DNA das montadoras, porque isso é bom para a gente poder entender e ganhar versatilidade criativa. Tá? E o que é interessante também é que eu vou mostrar para vocês como que foi o processo de trabalho do desenvolvimento desse conceito, desde o sketch até o 3D final, até um rendering final. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou agora para a tela do computador mostrar para vocês como que foi esse trabalho, tá? Não é um tutorial de modelagem, ok? Tá? Mas sim de como que, desde a primeira ideia, qual foi o meu processo de pesquisa, como foram feitos os sketches, e como isso foi evoluindo dentro do processo de modelagem. É bem legal, nós vamos para a tela e continuamos o vídeo lá, ok? Um abraço. Fala pessoal, então agora aqui na tela do computador vamos então ver como que a gente sai de um sketch para um 3D, de um automóvel, É uma coisa que eu sempre gostei nessa coisa de modelagem 3D e principalmente de gostar tanto de design de carro, é que eu sempre busquei na modelagem interpretar um automóvel, sempre chegando ao máximo de uma precisão de um carro de produção, Você criar um modelo parecido sempre com um produto de verdade, Eu não sou muito da praia dos concept cars, muito avançados, essas coisas muito futuristas, e respeito muito, acho muito bacana, quem anda por essa praia, mas eu gosto sempre de pensar num produto relacionado ao mercado, a sempre desenhar alguma coisa que alguém tenha vontade de comprar, vamos falar assim, e que realmente o produto vai tá disponível, Então aqui ao lado direito é a interpretação que eu fiz, desse carro, e vamos ver como foi o processo, tá? Primeiro de tudo, sempre, eu acredito muito no processo de trabalho de design, Até um dos vídeos que eu tinha feito para vocês, a diferença entre design e style, eu falava muito aqui, o design thinking, que é um pouco diferente do que as pessoas chamam de design thinking, mas eu sempre penso que é a pesquisa, a estratégia, a tua visão de design, e o design doing, é quando você bota a mão na massa, fazer sketch, modelar, seja fisicamente ou 3D, e depois você entregar o teu trabalho, tá? Então, nesse primeiro momento, o que aconteceu? Antes de eu começar a modelar, eu fui atrás de pesquisar o produto. Então, eu vi que o Porsche 928, eu gostava sempre muito desse carro, achava ele muito icônico, o desenho dele. Ele lembra também um pouco, o próprio SP2 aqui do Brasil, Ele tem esse tipo de volume, meio essa frente em cunha aqui, Então, ele também lembra, Sempre foi muito curioso que eu falava, a Porsche tem um carro parecido com o SP aqui do Brasil. E depois pesquisando, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu fui pesquisar que a ideia deles era que esse carro fosse um substituto do Porsche 911, E ele foi lançado em 1978, E ele foi produzido até 1995, Até que é um período relativamente interessante aí, São 17 anos de um produto no mercado. Outra coisa que é interessante, ele foi o primeiro coupé, vamos dizer assim, da Porsche, com motor V8 frontal, A Porsche sempre teve um motor V6 traseiro no 911, Então esse carro teve uma concepção de plataforma, inclusive toda nova, exclusiva da Porsche, Ela não foram produtos desenvolvidos ainda com plataformas que na época ainda eram junto com a Volkswagen, enfim. A história do projeto é muito interessante, E a visão deles era realmente de entrar no mercado americano com um produto forte, mas com uma outra concepção de distribuição de peso, de massa, porque o 911 sempre foi um carro difícil de se guiar, a frente dele ser muito leve. Então essa era basicamente um pouco da concepção desse carro,
Agora, outra coisa que eu gosto muito, gente, assim, é quando eu pesquiso as coisas, né? Aquilo que eu falei lá no vídeo sobre inspiração. Quanto mais você pesquisa, mais você vai se aprofundando. Eu lembro de um filme nos anos 80 que chamava-se Negócio Arriscado, com o Tom Cruise. Tá? E ele usa esse Porsche do filme, tá? Então é muito legal, assim, que eu sou fãzaço do Tom Cruise e todos os filmes assisto dele, sempre assisti. E esse aí é muito legal, inclusive o carro acaba dentro de um lago, no Lago Michigan, e você vê, né, que é um produto muito forte, já utilizado, né, pela indústria cinematográfica, e vale a pena assistir esse filme, é muito legal, tá? O Tom Cruise está bem novinho, então, como curiosidade, tá? Você vê que também o carro teve uma participação legal aí, né, na história, né? Assim como você tem lá o DeLorean, né, De Volta para o Futuro, né, o Porsche 928 também foi protagonista aí de um filme, né, chama Risky Business, né, em inglês, né, acho que é Negócio Arriscado em português mesmo aqui. É filme de sessão da tarde, né, tradicional, assim, que a gente sempre assistiu nos anos 80, tá? E, enfim, então depois de todas essas pesquisas, né, o que acontece? Eu fui para a parte, né, de começar a questionar as coisas. O questionamento sempre vai te trazer ideias. Por exemplo, né, como seria esse carro nos dias de hoje? Né? Como é que seria a aparência dele, a forma dele? Seria muito semelhante ao do passado? Não? Né? Como que eu vou interpretá-lo? Né? Será que existe mercado para ele? Eu também gosto de exercitar a minha criatividade sempre vendo o produto como um produto realmente que vai vender, que vai entrar no mercado, sabe? Fazer um exercício realmente mais com nível profissional, imaginando que esse produto fosse realmente ter penetração no mercado, né? Qual seria o tamanho desse carro, né? A dimensão dele hoje, né? Lá no passado, né? A gente vê que os produtos todos eles evoluíram, cresceram de tamanho, né? E outras, assim, quais os elementos de design deveriam ser mantidos, qual plataforma, será que é usada a Panamera, 911, né? O que a marca tem, né, disponível, qual é o tamanho, mas isso mais pensando em dimensões, né, do produto. Para eu poder, claro, fazer um modelo interessante, né? Em seguida, né, eu trabalho muito no processo de modelagem direta no 3D, juntamente com esses sketches, né, os doodles que eles chamam aí, né, esses rabisquinhos mesmos. Eu gosto muito de trabalhar nesse processo, que eu já vou desenhando aqui e modelando o que eu estou imaginando, tá? E claro, é um processo longo, demora um certo tempo, né? Mas conforme você vai ganhando experiência, você já consegue unir as duas atividades, né, de modelagem 3D e a de modelagem e a de sketch mesmo, né? Nesse projeto eu não dediquei muito tempo em fazer, né, sketches mais elaborados, né, ilustrados, né, renderizados, né, em Photoshop, né? Teve alguns momentos que sim, mas foram muito poucos, né? Basicamente eu fui buscando, né, as ideias, né, que o ideation com sketch simples mesmo, caneta preta, né? E sempre, tá, esses sketches aqui, eles são elementos, para mim, de estudos de forma, né? Eu estou buscando aqui ideias, né? E não muito acertar a proposição ou perspectiva, né? Claro, o sketch sempre tem 3 fundamentos, né? Que é a perspectiva correta, né? Proporção, você tem que estar desenhando uma coisa proporcional ao que vai ser o produto mesmo. E, né, um fator que é o mais importante para mim é a ideia. E aqui, nesses sketches, sabe, eles são muito soltos mesmos, né? E realmente, sabe, são investigações de forma, né? Por exemplo, aqui no para-choque da frente onde está o mouse, eu estou tentando descobrir algum elemento, alguma transição diferente, né? Como vai ser o farol do carro, enfim, realmente eu estou conversando ali com a minha imaginação, né? Para poder ser criativo, né? Estou imaginando coisas e tentando, né, registrar, conforme a gente viu lá no vídeo sobre criatividade. Ok? Mesma coisa, né, na traseira do carro, mesmo processo, né, vários sketches, né, várias poses, tentando interpretar, né, tentando valorizar muito aqui, ó, né, você vê no canto esquerdo aqui a coluna B desse carro, né, ela é muito icônica, né, no produto, né, a divisão entre as duas janelas laterais aqui, o DLO que a gente chama, né, que chama Daylight Opening, né, esse gráfico dos vidros laterais aqui é muito icônico, né, no 928, e eu quis manter, né, com essa coluna aqui. Você vê que todos os desenhos ela prevalece aqui, né, já são ideias que estão às vezes a gente experimenta coisas diferentes, mas acaba não dando certo, né, como nesse desenho aqui, ó. Enfim, tá? Depois de ter essa coletânea de sketches, claro que ela foi acontecendo junto com o modelo, eu vou mostrar agora para vocês como que é o meu processo de trabalho, tá, no 3D,
ok? Então a gente vai aqui para o Alias, né, o software que eu uso hoje, né, que já há muito tempo, né, o modelo com o Autodesk Alias, e conheço outras ferramentas também, mas enfim, essa é que eu me sinto mais confortável, tá? Agora, gente, primeira coisa de sempre, tá? Você vai modelar um carro, vai fazer alguma coisa, né? Você tá ali com o sketch, você não sabe o que fazer ou como começar. Gente, eu sempre trabalho com parâmetros, tá? A primeira coisa é você montar aqui no 3D, né, alguns veículos de referência. Por exemplo, aqui eu tenho o meu Porsche Panamera, né? Eu também tenho o blueprint, né? Eu coloquei aqui, né, do próprio 928, né? Você acha na internet essas coisas, você pode até comprar esses blueprints, né? E você posiciona aqui para você ter referência das coisas, né? Você quer ter uma vista superior do produto, né? Eu tenho o próprio Porsche 911 aqui também, né? Enfim, você vê que é sempre bom você trabalhar com parâmetros, né? Eu coloco todas as imagens em 1 para 1 aqui dentro do espaço, né? E na sequência, né, eu começo a trabalhar, né, as minhas curvas em 3D, né? Basicamente o que é? A gente precisa fazer um tape drawing. Então essas linhas azuis aqui, eu vou até destacá-las mais com uma outra cor aqui para vocês verem. Agora elas estão aqui em verde. O tape drawing, né, ainda famoso, eles eram feitos, se chama tape drawing, que eram feitos com aquelas fitas, com tapes mesmo, né? Mas hoje você faz no 3D isso diretamente, mas sempre baseado. Então, no início desse projeto, tá, eu me baseei no Porsche Panamera. Eu achei que ele seria uma boa referência de volume e tamanho, tá? E, basicamente, né, então você vai desenhar suas linhas, né, em vista ortogonal. E, basicamente, o que eu faço depois é transportar todas essas linhas aqui para o 3D, tá? É quase que esculpir as linhas no espaço, ok? É um exercício que eu sempre faço, né, de criar um carro todo quase que de arame, né? Imagine que cada linha que você faz num sketch, você esculpe ela no espaço. Por isso que você precisa ter parâmetro, que é, por exemplo, de largura de um carro, né? Saber, por exemplo, onde é essa linha aqui, ó, né? Essa curva agora que tá branquinha, se ela tá perto da belt line, da linha de cintura já de um carro de referência, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, ó, como é que eu esculpo aqui, ó, rapidamente, né? A linha aqui, por exemplo, a quina do teto com a lateral, né, o que a gente chama de front rail, né? Basicamente, né, vou fazer bem rápido aqui para vocês terem uma breve noção, né, do que é esculpir a linha. Então, eu já, baseado no que eu vejo, né, da evolução do teto de um carro, eu venho aqui e vou esculpindo minha linha, né? Deixa eu tirar o Panamera aqui de fundo, né? E vocês vão poder ter noção um pouquinho melhor, né? E claro, você vai olhar todas essas linhas, né, e ver se elas estão amassadas ou não. É muito importante esse momento aqui da modelagem para que você tenha realmente estruturado, você quase que enxerga o carro aqui, entendeu? Se você, por exemplo, né, achar uma perspectiva aqui, ó, tá, e tirar um snapshot disso aqui, ó, você pode ir para o Photoshop e, por exemplo, ilustrar o carro inteiro, né, fazer um super de um sketch, inclusive para estudar gráficos, enfim. Mas você vê aqui, eu ainda não tenho superfícies, né? As superfícies, basicamente, né, que a gente vai criar, quase que são patchworks, né, que a gente chama, né? Imagina uma coxa de retalhos onde você vai ligar cada linha dessa, você vai gerar uma superfície, tá? Então, por exemplo, aqui na paleta eu vou criar aqui uma superfície bem simples para vocês darem uma olhada, né? Então aqui eu já teria uma superfície, né, baseada nessas linhas estruturais aqui que eu criei, tá? Isso é uma maneira bem interessante de modelagem e rápida, tá? Mas enfim, no final das contas, o que eu tento chegar sempre nesse primeiro modelo aqui, tá? Isso aqui, é um primeiro volume, tá? Geralmente eu levo, sei lá, 1 ou 2 dias, às vezes até numa tarde você consegue, né, chegar num primeiro voluminho, sabe? E eu gosto de olhar volume sem gráficos ainda, só para você entender a anatomia, né? Claro que aqui eu já tinha um pouco da lanterna do carro, né? Mas o que é legal é você olhar o produto, né, e olhar, por exemplo, detalhes, os contornos, né? Não há necessidade de você começar a modelar detalhe de farol agora, sendo que você ainda não fechou a tua forma, né? E, por exemplo, aqui, né, eu já coloquei uma rodinha e tal, eu consigo enxergar, né, o carro. No final das contas, tá, o que aconteceu?
Como eu mostrei lá para vocês, né? Eu estava usando o Porsche Panamera como tamanho. No final, eu achei esse carro um pouco grande. Eu não gostei muito da proporção. Estava achando ele muito longo, a distância entre eixos, entendeu? Não estava legal. Estava parecendo um carro meio mole ainda. Não estava com a pegada que eu estava imaginando. Então eu comecei a raciocinar de uma maneira o seguinte, né? E falar assim, pô, eu acho que o Panamera, esse tamanho de carro, né, tá muito grande para ser um 928, né? Ele era um carro ainda menor, né? O Panamera tem mais espaço interno, é diferente, não tá certo. Então meu raciocínio foi o seguinte, eu fiz uma pesquisa, eu peguei um blueprint do Porsche 911 lá de 1900, da década de 70 e comparei com o blueprint do 928. Aí o que eu fiz? Eu peguei o Porsche 911, o blueprint do Porsche 911 de hoje, né? E simplesmente transportei a mesma relação que tinha deles lá no passado para o carro de hoje. Então eu acabei chegando numa proporção bem mais interessante, tá? Para o carro, que foi essa daqui, ó. Então o carro já, na minha opinião, ficou um pouco mais justo, né? Mas você vê ainda, ó, eu fiz toda uma modelagem toda nova, né? Você pode ver que aqui até inseri mais algumas coisas aqui no capô, mas se você comparar, você tinha um carro todo maior aqui, ó, né? E agora você tem um carro um pouquinho mais justo, entre eixo melhor. Eu acho que o corpo do carro vestiu melhor as rodas. Essa primeira fase de modelagem, gente, é muito importante você se concentrar na proporção do carro, tá? Na pegada, no elemento, se ele está realmente, né, o primeiro volume dele está dando o recado, né? Porque depois não adianta você encher de detalhes, spoilers, o que seja, né, que você não vai convencer, né? Então, o importante era isso, né? É você buscar a proporção, né? Acertar cada contorno, né? Por exemplo, é um momento que eu olho, por exemplo, o carro nessa perspectiva aqui, e eu não quero saber dessa região do farol, eu quero ver se o contorno lá de fora tá legal, a anatomia tá correta de um carro, se não tá sobrando forma, sabe? Se não tá, se tudo tá se encaixando. Mesma coisa, né? Numa vista traseira aqui, ó, tá? O que eu olho não é esses elementos aqui, é sim o contorno lá de fora, né? O olho humano, ele primeiro enxerga contorno, né? Quem estudou Gestalt sabe muito bem disso, né? Então, primeiro a gente enxerga o contorno. Cada pose do carro tem um contorno, né? O side view dele tem esse contorno. Então, essas linhas estão legais, né? Outra coisa que é muito legal, que a gente sempre faz aqui, ó, né? É o stretch, né? Você tem, né, saber se todas essas linhas estão amassadas ou não, né? Né, existem uns recursos que você, né, achata a imagem e você consegue enxergar, né, se essas linhas estão tortas ou não. Depois que você acertou esse básico aqui, aí sim, realmente aí você vai começar a fazer detalhes, né? Você pode, por exemplo, você vê que você já pode aqui tirar um snapshot aqui e ir para o Photoshop e ficar brincando, por exemplo, de fazer gráfico de farol, fazer uma série de coisas. Então, primeiro passo sempre o volume, tá? Volume e proporção do 3D, né? E ver se tudo tá correto, sabe? Olhar de frente, né? Ver se esse contorninho da cabine tá legal, sabe? Se não tá pontudo, se não tem nenhuma linha torta. Igual quando você olha um automóvel na rua, sabe? Ver se as linhas estão naturais, né? Se tudo está fluindo, né? Legal. Você olhar aqui de traseira também, né? Ver se tudo tá de acordo, tá coerente, tá harmônico as linhas, né? Sabe? É como uma música bem feita, né? Que você gosta de ouvir, né? Então a harmonia é muito importante, né, de você ver e entender na forma, tá? E depois, claro, né, depois de um momento desse daqui, você vai evoluindo o modelo várias vezes, tá? Só para mostrar para vocês, olha que curioso, né? Eu tenho aqui, ó, acho que são 18 arquivos diferentes, né, para você chegar num modelo desde o início até o final. É um processo longo, tá? Que não é num modelo que você vai setar tudo, né? Você vai fazendo, inclusive você vai comparando um com o outro, né? Igual eu mostrei aqui, ó, né? Então, o próximo passo foi começar realmente a detalhar o modelo, né? E já colocar alguns elementos, né? Por exemplo, aí realmente você vê que eu mudei o tema da frente do carro aqui, ó, por exemplo, né? Vamos voltar. Reparem que essa linha aqui, ó, ela fechava,
né? E depois, né, de alguns desenhos, algumas outras decisões, eu acabei jogando essa linha para fora, né, a linha do gap do capô aqui, para realmente englobar o elemento do farol aqui, né? Eu vi que o farol também tem os 4 pontos, que é quase que o DNA hoje, né, que a Porsche usa. Aqui já é uma fase que você começa realmente a detalhar coisas, né, detalhar elementos, começa a esculpir, né, eu já desenhei no caso aqui também os retrovisores do carro, né, já tem alguns elementos a mais, né, você vê, por exemplo, já começa a ter a presença, né, do lettering. Isso é tudo muito gostoso de fazer quando você está fazendo um projeto livre, vamos dizer assim, né, você vai lá, pesquisa, né, não existia essas letras, eu tive que desenhar, então cada detalhezinho você vai ter que fazer, né. Você vai desenhar, por exemplo, lá, né, os escapamentos também, né, cada coisinha daquilo ali são algumas horinhas daí de modelagem. Aqui o processo começa a ficar um pouco mais lento e mais detalhado, mas também bastante rico, tá? Então aqui já é um modelo mais realmente finalizado, né? Aqui você já vê, tem a presença dos gaps da porta, né? Raios na superfície, para requintar um pouco mais, refinar o próprio render que a gente faz, ok? Né? Tem os detalhes da lanterna, nome, enfim. Né? Esse é o resultado, né, da interpretação que eu fiz, né, já faz alguns anos, né, do Porsche 928. Né? O que eu acho legal, assim, é que realmente isso aqui, essa superfície você pode fresar, né? Você poderia fazer um modelo em 1 para 1, enfim, né? Porque tudo aqui está parametrizado, né, e está em escala 1 para 1, né, quando você modela em 3D. Eu gosto muito, né, da modelagem em 3D, que é uma maneira, né, do designer expressar realmente o resultado do produto que ele quer. E, enfim, né, você vê que aqui todos os detalhes, né, também do farol, né, também estão representados. E isso aqui, né, você vai passar, às vezes, claro que 1 dia, 2, modelando só toda essa região aqui, ó, né? É projeto que você precisa se dedicar, né? Mas no final você tem um resultado legal, né? Você tem um produto, um modelo, né, com bastante qualidade, né? Com bastante qualidade de detalhes, tá? Que você depois, né, vai poder fazer um rendering final bacana para poder apresentar isso no teu portfólio. Então aqui, né, a gente pode ver o render final do carro, né, algumas imagens, né, extraídas daquele 3D que foram feitas, né, tem um pouco do interior também ali, né, no arquivo não deu para mostrar, está muito pesado, mas é interessante, né, quando você consegue ter uma qualidade, né, de imagem bastante precisa, né, do que você quer, né, e enfim, é isso. Inclusive também você pode depois, né, ambientar, né, o produto com outras imagens via Photoshop, né? Você pode fazer montagens, né, e ter um resultado bastante interessante, né? Aqui o carro, né, com a família na época, né, de veículos que estavam no mercado da Porsche, como que ele conviveria, assim, né? Enfim, o importante desse projeto para mim, em termos de desafio, foi realmente estudar o DNA da marca, né, e aplicar num produto diferente, trazendo ele, né, um ícone lá do passado, trazendo para um momento mais atual. Esse é um exercício bem legal que eu, inclusive, né, eu estimulo, né, os designers a fazerem, porque isso sempre é bom para a nossa criatividade, né? É um exercício muito legal. Espero que vocês tenham gostado, deem um like aí no vídeo e espero vocês no próximo vídeo que vem por aí. Ok? E deixem seus comentários do que mais vocês querem ver aqui no canal, né? E espero que vocês gostem desse projeto, que para mim foi uma jornada muito legal, muito bacana e desafiadora. Um abraço!